Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a este programa, as 3 lições da semana que acontece neste canal, o nosso canal, o seu canal, o canal Laisone. Se ainda não se inscreveu, eu lhe convido desde já a se inscrever neste canal para que todas as vezes que nós pusermos um novo vídeo com novas lições, possa ter alguma notificação no seu dispositivo. Hoje, como todas as quartas-feiras, vamos trazer mais umas 3 lições da semana. Quais são as 3 lições da semana para hoje? Amanhã, quinta-feira, é dia 12 de agosto. E o dia 12 de agosto é o Dia Internacional da Juventude. Por isso eu quero me dirigir para si especificamente, caro jovem, e as 3 lições estão mesmo orientadas para si. Por que é que nós temos o dia 12 de agosto? Como é que este dia nasceu? Qual é a sua história? O objetivo deste vídeo não é falar de tudo isso, é apenas trazer as 3 lições. Mas vale a pena recordar que esta data foi marcada pelas Nações Unidas durante a Assembleia Geral por meio da Resolução 54/120. E em todos os anos este dia recebe um determinado tema. Quer dizer, em todos os anos há um tema ligado ao Dia Internacional da Juventude. E para este ano de 2021, qual é o tema? Para este ano, o tema é o seguinte: transformando sistemas alimentares. Inovação jovem para a saúde humana e para a saúde de todo o planeta. Com este tema, as Nações Unidas nos ajudam, nós e todos vós, jovens, a refletir sobre como é que nós nos alimentamos, como é que nós produzimos e como é que alimentamos aquilo que nós produzimos. Neste tema, vale a pena refletir sobre a questão do consumismo. Quando instituíram este tema, pensaram na produção de alimentos saudáveis e sustentáveis. Mas nós temos que discutir, juntamente com a produção, a questão do consumo. Como é que nós consumimos? Será que consumimos de forma saudável e sustentável? Já aqui está um TPC para si, para poder analisar todos os produtos que consomem, o modo como consomem e a própria cultura do consumo. Como é que você lida com essa parte de comida e de todo tipo de alimentos, incluindo também a questão das bebidas. Mas vem também aí a questão de inovação jovem. Portanto, entra esse espírito de inovação. E a inovação traz a criação. E a criação traz a criatividade e a imaginação. Características próprias de um jovem. Inovação jovem para a saúde humana e a saúde de todo o planeta. Quer dizer, temos que ter essa preocupação com a minha saúde pessoal, mas também a saúde do planeta como um todo. Antes de irmos às 3 lições, vale a pena recordar um pouco a definição que a Unesco dá à juventude. A Unesco diz que a juventude é aquele período de transição da dependência da infância para a independência da idade adulta e a consciência que nós temos que ter da nossa pertença à comunidade. Então, esta definição é de extrema importância para nós percebermos o que significa ser jovem. Os psicólogos divergem muito quanto aos anos, ao período próprio. Uns falam de 10 a 24, outros falam de 15 a 35. Há uma diversidade de opiniões sobre o período que corresponde à juventude. O que interessa saber é que a juventude é uma fase de transição. É um período de transição entre a dependência da infância e a independência da idade adulta.
Isso é de extrema importância. E a consciência que nasce dentro de mim, que faz com que eu passe a perceber que eu faço parte de uma comunidade com a qual tenho que me comprometer. Muito bem. Então, olhando para essas todas as reflexões que fizemos, quais são as 3 lições para esta semana? A primeira lição é esta: seja jovem. Seja jovem. Sim, pode dizer que, mas eu já sou jovem, mas estou a falar de ser jovem no sentido em que a Unesco define a juventude. Esteja nessa fase de transição em que você, aos poucos, vai se libertando de todo o tipo de dependência que lhe faz infantil, para que possa entrar na fase adulta, que é a fase da independência. Eu estou a falar não só da dependência dos pais, quando está em casa dos pais, mas também estou a falar da dependência econômica, financeira, estou a falar da dependência emocional, dependência familiar, dependência em todos os aspectos da sua vida. Você tem que se libertar de todo o tipo de dependência. O que nós queremos é interdependência, né? Sabendo que você faz parte de uma comunidade. Então, saia da dependência da infância e passe para a independência da fase adulta. Veja também quais são as coisas que lhe fazem infante. Em quantas coisas você é ainda criança, ainda não está maduro. Veja a nível emocional, a nível espiritual, a nível ético, em todos os níveis, na sua integralidade como ser humano. Quais são as áreas que em você ainda são infantis e, portanto, ainda estão na dependência infantil. Transite para a fase adulta. Ainda nesta primeira lição, vale a pena recordar-se de uma palavra de extrema importância para nós: a emancipação. Na verdade, sair da idade da infância para a idade adulta, este processo é um processo de emancipação. O que significa emancipação? Hoje temos muito falado da emancipação da mulher. A palavra emancipação vem de 3 palavras latinas, que são ex manus capere. Ex manus capere. O que significam essas 3 palavras? Primeiro, ex é um prefixo que significa ou que nos dá o sentido de tirar, de remover, de não pertencer mais. Por exemplo, quando eu falo de ex-marido, queremos falar de alguém que foi marido e que agora já não é. Então, esse é o sentido de ex, né? Já saiu. Manus significa mão, quer dizer as nossas mãos. Em latim, mão, manus. Capere é um verbo que significa captar, apanhar, pegar. Então, ex manus capere significa ex tirar. E esse capere, que é pegar, com esse ex já significa largar, significa tirar. Então, um significado desta expressão ex manus capere significa tira a mão sobre mim. Então, dá a impressão de eu ter sobre mim uma mão que me oprime, uma mão que me subjuga. Então, emancipação significa eu ter a capacidade de remover essa mão que pesa sobre mim. Por isso, quando falamos de emancipação juvenil, estamos a falar deste momento em que o jovem ganha consciência das coisas que lhe oprimem, que pesam sobre ele, e ele tem a capacidade de removê-las. Tire a mão sobre mim. Portanto, jovem, emancipe-se. Segunda lição. A segunda lição da semana é a seguinte: tenha sonhos, tenha utopias, tenha imaginação. Não seja uma pessoa que não tem futuro, não tem imaginação, não tem utopias. Normalmente, nos vários momentos da história, a juventude era caracterizada por algum tipo de ideais que caracterizavam também as suas lutas. Hoje, o mundo é caracterizado como se não tivesse ideais. Como diz Zygmunt Bauman, né? Que vivemos num mundo líquido, um mundo em que todas as decisões são líquidas, são fluidas. Então, tenha ideal. Quais são os ideais? Qual é o seu sonho? Qual é o seu ideal? O que você busca hoje? Não seja um jovem que não sonha.
Não seja um jovem que não tem ideais. Não seja um jovem que não tem imaginação. Quando falo de imaginação, faça essa diferença entre imaginação e fantasia. Imaginação é tudo aquilo que se monta na minha mente a partir da realidade e que, estando organizado, pode dar um outro resultado. Foi assim que muitos cientistas tiveram as várias invenções. É fruto da imaginação, mas uma imaginação disciplinada. Então, tenha imaginação, não fantasias, porque fantasias são ilucubrações da mente que não levam a algum resultado, apenas terminam na cabeça. Seja uma pessoa que imagina, seja uma pessoa que sonha, seja uma pessoa utópica, que quer algo amanhã, que conquista algo, né? Porque a imaginação ajuda você a procurar os meios adequados para atingir aquilo que você busca. Uma ajuda em relação a esta segunda lição vem-nos de Paulo Freire. Paulo Freire usava uma expressão muito boa, o inédito viável. O que é o inédito viável? O inédito viável é aquilo que aparentemente é impossível para nós, mas se torna a única saída se queremos mudar as coisas para o melhor. Este é o inédito viável. Aquela coisa que eu acho ser impossível, como por exemplo, você já imaginou num Moçambique sem corrupção? Facilmente a gente diz, não é possível porque todos fazem corrupção. Então, se há essa impossibilidade, mas eu vejo que esta é a única saída para que o nosso país seja um país digno, este é o inédito viável. E este inédito viável, pela minha imaginação disciplinada, precisa de se transformar em projeto de vida, quer a nível pessoal, quer a nível comunitário, a nível de todos. Então pense nessas realidades e, sobretudo, olhando para aquele tema deste ano, para o Dia Internacional da Juventude, transformando sistemas alimentares, inovação jovem, saúde humana e saúde do planeta. Isso exige nós termos estes ideais, este inédito viável para lutar. Pense na sua capacidade, na sua forma de consumir. Em relação ao consumo e à produção, vale a pena de recordar também um autor que já falei neste vídeo, Zygmunt Bauman. Ele escreveu um livro intitulado Vida para o Consumo, onde ele traz essa ideia de que hoje nós, mais do que sermos mercadores, tornamos-nos mercadorias. Mais do que consumidores, tornamos-nos também consumidos. Vale a pena refletir por ali e ver, a partir do problema que ele levanta, que inédito viável podemos desenhar como jovens. É um desafio que eu lanço para si. A terceira lição que eu trago da semana é sobre a leitura. Parece ser uma coisa simples ou que não tenha algum interesse. Leia. Leia o maior número de livros possíveis, sobretudo livros daqueles autores que tiveram sucessos na vida, para você poder ver quais foram os passos que eles deram para chegarem ao sucesso. Leia aqueles autores que aumentam as ideias, que sabem dar forma mais concreta às ideias, para que você possa saber sonhar, possa saber ter utopias e possa transformar o inédito viável no seu dia a dia da vida. Leia o maior número de livros possíveis. Mas vale a pena também dizer algo recorrendo-me a Paulo Freire de novo. Não só ler livros, aprenda a ler o mundo. Aprenda a ler as situações. Aprenda a ler o contexto em que você está. Porque só quem está atento à vida do dia a dia é que sabe fazer da vida um livro que tem letras, que pode ler e nos dar mensagens. Saiba ler o mundo, porque sabendo ler o mundo você saberá quais são as oportunidades que esse mundo lhe traz para que você possa ter sucesso amanhã. Saiba ler o mundo, usando a expressão do Concílio Vaticano II e do Papa Paulo VI, saiba ler os sinais dos tempos. Saiba ler os sinais dos tempos, porque quando eu sei ler os sinais dos tempos, sei dizer que hoje a oportunidade que eu tenho para sair uma pessoa sucedida na vida é primar por este desafio e por aquele desafio.
Portanto, a primeira lição foi esta: seja jovem. Mas ser jovem naquele sentido da definição da Unesco. Ser alguém que está em transição, libertando-se da dependência da infância, vendo todas as infantilidades que nós temos e passar para a independência da fase adulta. Segunda lição: tenha sonhos. Sonhe. Crie utopias. Imagine. Porque só por meio dessa imaginação você saberá caminhar e construir ideias que se tornam projeto de vida. E a terceira lição: leia. Saiba ler o mundo. Leia mais livros possíveis, mas sobretudo saiba ler o mundo, porque o mundo está cheio de oportunidades. Para terminar essa terceira lição e a síntese das 3 lições, uma frase dita pelos filósofos antigos dizia o seguinte: Deus, ou os deuses, porque os filósofos gregos antigos eram politeístas, os deuses deram aos homens muitos materiais para serem felizes, mas esconderam-nos à sua vista, porque eles devem procurá-los. Então, procure esses meios de felicidade. Seja jovem em todas as circunstâncias e seja jovem, sobretudo, feliz. Para hoje é tudo. Se é que gostou dessas 3 lições da semana, eu lhe convido mais uma vez a colocar o seu like aqui embaixo no lugar próprio, e se é que ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal para que continue a receber notificações sempre que nós pusermos um novo vídeo. Não se esqueça, eu preciso dos seus comentários para saber também o que é que você pensou sobre essas 3 lições desta semana. A próxima semana teremos mais 3 lições, mas para hoje é tudo.